obrigado, Carla, por estar aqui com a gente. Peço desculpa hoje estar acompanhado do meu caro parceiro Oséias, esta figura meiga, sobreviver, eu lhe esse asseguro. Gaudério meigo da Gold. A gente é obrigado a receber ele aqui porque ele foi lá e apostou na xepa. Ele é o cara que é o nosso realizador, é o sujeito que se meteu aqui no meio dessas entrevistas para ficar trazendo todas essas considerações. Para atazanar, né? Ser um impertinente, né? Toda turma tem que ter um aluno mal comportado. Senão vai ficar muito, sabe, muito óbvio, né? Muito mais do É mesmo. mentira, cara. A gente brinca, mas o Oséias ele tem um papel especial aqui, que é traduzir as nossas citações em inglês. Ele é muito bom assim no vocabulário internacional, né? Então, É que ele não entende. português de Portugal é com ele também. Mas além disso, ele também traz todo esse lado de gestão, que é muito legal, que eu, assim, né, claro, não fico tão à vontade, e o Oséias traz isso muito bem, porque o próprio negócio dele, como todo mundo já sabe, está totalmente inserido na gastronomia, inclusive ajudando muito a fazer essa roda gigantesca girar. E então ele tem uma visão muito ampla, desde das pessoas que têm o negócio aí como parceiras dele, mas também como amigos, e para ele puxar a orelha mesmo, porque ele é o cara que tem a visão dos números, da gestão. A gente estava falando, o nosso parceiro aí da semana passada, que a gente convidou, veio aqui o Thomas da Tropical Banana, e o Oséias estava dizendo para ele que a gente vem levantando inclusive um histórico das casas que já tem mais de 35 anos. Ele fez um panorama também muito grande aí, quantitativo, de vários aspectos da gastronomia. Então é o cara dos números e eu sou o cara da literatura, da inteligência, do charme, carisma, encantamento aqui nessa xepa. Você viu como é que é a frase, como é que ele fica o tempo todo me agredindo? Ele disse que ele é o cara da inteligência. Ó, qualquer um já subentendeu o que ele quis dizer com isso. Mas é assim o tempo todo, entendeu? Mas não tem problema, eu te amo de qualquer jeito, André. Pode pisar na cabeça porque eu sou mulher de bandido. Pode bater porque eu gosto mais, não tem problema. E que é coisa mais inteligência do que número? Que você é o cara dos números, então já fica, né? A estrela hoje é ela, né? É a Carla. E eu quero começar a conversar com ela. Que estrela. Podemos só agradecer também o Bom Gourmet? Faz favor. Bom Gourmet, muito obrigado por nos receber na sua casa, nos colocar na sua plataforma. Se não fosse o Bom Gourmet, a gente não poderia estar aqui com a Carla Manfredini para falar sobre bala de banana, culinária caiçara, Casa do Mangue, mais alguns projetos que você está envolvida. Então nós vamos ao ar pelas plataformas do Bom Gourmet. Então um beijo para Andréia Sorgenfrei, beijo para Carol Olinda, que estão aí super conosco nessa empreitada toda. E agora, por último, mas não menos importante, muito obrigado a você por estar aqui com a gente, Carla. Andréia, o convite. Subiu lá de Antonina? Sim. Verdade, ó, subiu de Antonina para estar aqui com a gente, com Volta alguns desses hoje produtos ainda. maravilhosos. Bate e volta então. Bate e volta. O José já estava comendo essa farofa. Ah, eu comi, colher. botei na mão e comi. Volte Botei na e mão e volta. comi. É. Que coisa boa. Ela é espetacular, acabou de comer. Agora eu né? abri comigo. Quando você tava de papo furado com o André ali, E eu que abri tal? comigo. Ah, me espetacular. É. Eu falei, ó, começou por acaso, mas agora eu tô na fase do difícil empreender, né? Deixa eu só te incomodar um pouquinho para ajudar a turma. Isso. Pronto. Aí. Não precisa nem você se apoiar muito É. nele, mas não fique tão longe. Tá, então Ele já está na posição. difícil empreender. Eu estava aposentada quando eu fui para Antonina. A ideia era essa, né? Um dolce far niente, aproveitar- Aposentada de qual área? Não precisa... De todas as Ah. minhas. Eu ia fazer, de cozinhar profissionalmente, por exemplo. Eu Tá. não, muitos anos na cozinha e eu ia... Mas eu acabei me envolvendo com muitas coisas na cidade, né? Que me fizeram bem, né? Posso falar um pouquinho desse background? Porque senão você fala É, da exato, cozinha e as exato, pessoas vão exato. ficar meio que... Tá, mas qual cozinha? Da onde vem? Você pode citar, inclusive, as cozinhas. Mas é claro que eu não posso deixar de dizer, na verdade, que a Carla tem uma relação muito próxima, inclusive familiar, com algumas casas muito importantes aqui em Curitiba, pela figura do Zé Neto e do pai também, né? Obviamente, que são
que tem quermesse, que hoje são 2 em Curitiba. Lá em BH tem um quermesse e tem mais a outra casa do Diogo também. Bebedouro do Diogo. Isso, Bebedouro. Um bar lindo na Lagoa da Pampulha, com a vista da igrejinha, um bar de fogo, muito bonito. Isso. E o Zé, a gente sabe que era dono também, mas acabou passando para frente um grupo super importante chamado Mr. Hop. Mas ele segue à frente do Porks, que também é hoje uma franquia gigante no Brasil, que a gente sabe disso. Chegou a abrir o Fish Me, né, que ficava ali de frente para o Parque Barigui, que acabou fechando, mas ele segue com as casas do açougueiro, que também são casas muito conceituais do Zé Neto, com a assinatura dele. Tem o Fish Me de Cascavel. Ah, é verdade. Grande, bonito também. Tem razão. E agora fiquei que é sabendo... dos mesmos donos do Porks também de Isso. Cascavel, não é isso? O que Diogo eu os também conheci. tem Porks em BH. Então, Tá, mas pra quem, E pra quem não é do acaba- ramo, qual é? O É a só... mãe do Zé Neto, Tá. ou seja, ela esteve lá, na verdade, tá desde você já me contou umas histórias muito boas sobre o quermesse, sobre o comecinho do quermesse, que você também tava, você e a Tati, esposa do Zé, resolvendo algumas coisas. O seu Marquinho, claro, sempre, né, à frente, teve ali uma outra casa importante na Mateus Leme, o Tizé também, né, que foi aberta para o seu Marquinho poder voltar para o negócio de bar, que ele sempre amou. Seu Marquinho, para quem não sabe, é o pai do Zé Neto. A Carla é a mãe desta figura adorada da gastronomia, que a gente gosta muito dele. Então, veio um pouco antes, né? Veio Então, porque conte. sou filha de cozinheira, neta de cozinheira, e minha mãe teve um bar aqui na década de final dos anos 70, Tá. que foi um bar que também marcou a época, que chamava Bebedouro. E ele foi um dos primeiros bares do Largo da Ordem, um reduto boêmio da época, né? Então muita cultura, boa gastronomia e elementos paranistas, porque a casa, ali na casa, onde era a casa do poeta, onde eles cederam para minha mãe fazer o bar, a única exigência da Fundação Cultural na época foi que tivesse pratos com pinhão e barreado. Naquela época não tinha barreado aqui em Curitiba. Ninguém nem, né? Até hoje tem pouco, né? Mas enfim. E então eu já venho dessa coisa. Eu fui criada dentro de bar, né? Só por curiosidade, desculpa te interromper. Você trabalhava ou só frequentava o bar da mãe? Não, na época eu só frequentava, mas não, hoje não poderia, né? Mas na época, com 12 anos, eu trabalhava Meu mesmo. Deus. Então tem uma conexão Já da vida inteira, tem conexão. E na cozinha, e tira caroço de azeitona, e descasca a batata, e ajuda, e tira espinho de bacalhau. Enfim, era um bar que trabalhava meu primo no caixa, minha mãe administrando, e na cozinha, nas horas vagas, sentava nas mesas, cantava. Minha avó, também na cozinha, né? Depois a avó saiu, né? A mãe ainda continuou. Mas a vida da noite é uma vida muito puxada, né? Ela tinha uma outra atividade e ela teve que abrir mão. Mas foi um bar que marcou muito para nós. Nós conhecemos muitas pessoas da área da música, da cultura, das artes ali no Bebedouro, né? Então, foi aí. Os meninos cresceram com essas histórias, meus 4 filhos, né? Quando eu estava grávida do José, por exemplo, o Marcos tinha bar ali perto do Círculo Militar. O Marcos, seu Marquinho, O pai do Marquinho, Zé. seu Marquinho, pai do Zé, né? Meu ex-marido, pai dos meus 4 filhos. E eu estava grávida do José, eu trabalhava no bar. Eu digo, você estava no bar já na barriga, filho, né? Então sempre foi assim. E sempre ajudando minha mãe também. Minha mãe cozinhava em casa, fazia festas, banquetes e tal. E aí, uma vida assim. Achei que eu não ia seguir esse ramo, mas não tem jeito. Você chegou profissionalmente a trabalhar com outra atividade ou sempre ficou envolvida? Não, trabalhei, Eu no começo eu relutava com a cozinha, não queria, né? E não tinha nem todo esse glamour e esse reconhecimento que tem hoje. É muito diferente. De ser né? chefe, né? A primeira, É meio ilusório, né? Mas negócio tudo de bem, ser né? chefe que todo mundo é chefe, né? Meio Todo ilusório mundo isso, é mas chefe, tudo bem. né? A gente até conversou a respeito disso. Eu sempre me apresento cozinheira e as pessoas até estranham, né? Sim, claro. Como se fosse uma profissão, Um demérito, né? um demérito, exatamente. Credo, como assim, cozinheiro? Cozinheira, mas enfim.
Aí eu trabalhava, eu tinha uma outra atividade, eu trabalhei no estado, trabalhei 34 anos, eu tive jornada dupla e assim, foi muito trabalho. Porque eu fiquei na Renault 14 anos como chefe da presidência, fazia os almoços, os eventos todos, e eu me desdobrava dos dois. Aí eu tive que me organizar, eu tive que ter uma equipe, tive que ter quem me ajudasse. E fazia casamento, coquetel, festa, assim, coisas assim. Então você trabalhou no Estado e trabalhou na Renault? Sim, para a Renault. Para a Renault. A Renault era uma, né, das clientes. E nunca se afastou da Fundação cozinha, na Getúlio verdade, né, Vargas. Carla? Você Não. nunca, porque essa história Não, que eu tava falando sempre na interessante, cozinha. ela tava me falando que houve uma época que o seu Marquinho trabalhava lá em São Paulo, em bares ali pela Vila Madalena, se eu não me Isso. engano. Vila Madalena. E aí, finalmente, ele resolveu voltar para Curitiba. E o Zé, acho que na época estava no banco ainda, Tava né? no banco, aham. E falaram, o pai precisa voltar para a vida dele que ele ama, que são os botecos. E resolveram abrir, foi o Tizé ou foi aquele Não, outro foi- dobrando a esquina, né? Foi o Quermesse mesmo. Foi o Quermesse Foi. mesmo. José chegou, eu estava em Londrina, Tá. ele chegou e falou, mãe, tô querendo abrir um bar assim pro pai. Isso. O pai tá voltando e tal. E aqui, ó, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Mas assim, tem pouca grana. Eu falei, vamos lá. E tem esses nomes aqui. Colocou 3 nomes. Quando falou Quermesse, eu falei, é esse. Quermesse. E aí foi, né? Você Decorei. começou no Quermesse do zero, então, é isso? Sim. Pegaram aquela casa na Pioli ali, Sim. né? Na Sim, o Carlos Carlos Pioli. Pioli. Tinha umas geladeiras que estavam meio antigas ali e elas não podiam nem ficar aparentes. Foram lá a Carla e a Tati, mulher do Zé, começaram a revestir as geladeiras Você com fita. lembra Envelopar. da história? Envelopar. Na verdade, assim, ninguém Então vai vendo criticava, o né? conceito, como é que o conceito Não vai surgindo. tínhamos, ninguém deu geladeira. Hoje, se um dos meus filhos tanto falar, vou abrir um bar, eles vão conseguir geladeira. Mas na época ninguém conhecia, né? Não tinha. E a gente forrou os freezer, fez todo um cenário do Quermesse. Eu desmontei uma casa, eu tinha muita coisa guardada, e minha casa era meio assim, Quermesse mesmo. Bom, até hoje, né, André? André Foi conhece minha surgindo casa. assim o conceito. E aí fui decorando. E aí eu falava, não, essa parede é tal cor, esse é assim, assado. E saiu. Fiz o cardápio, o primeiro cardápio, fiquei na inauguração e tal. E daí vinha direto pra cá, até hoje. Alguma coisa de curadoria do cardápio, assim. O José ainda me Tu vinha escuta. direto porque na época tu namorava, quando abriu o Não, Quermesse tu namorava aqui? Eu tava em Londrina. E por conta nascia do uma estado. casa ícone em Curitiba. O que você fala e que me encanta realmente nessa história toda é que eu vejo desde muito cedo a história do conceito aí por trás, né? De quando era quermesse, aí linkado ao gosto do seu Marquinho por um boteco mesmo, então eles tinham claramente que eles queriam ter um boteco, mas que tinha que ter uma boa gastronomia, que tudo que vocês sempre fizeram envolveu uma gastronomia, aquela coisa do mineiro também, da hospitalidade mineira, né? A família é mineira, já tem esse apelo, né? E era para ser um boteco mesmo. Com gastronomia. Exatamente. E que remetesse a essas festas de boteco. Comida Populares. farta, as porções são grandes. A né? Quermesse. Não tem pouca coisa, E né? que hoje está Você quer tudo ter- ali, né, Carla? Tudo ali. Abriu a segunda unidade agora lá no Ecoville, né? Sim, E continua, tá tudo aí, esse DNA todo de tudo quermesse. aí. Aham, e eu tô muito feliz porque minha nora, bem envolvida aqui, a Tati, A Tatiana. né? Ela arregaça a manga, trabalha mesmo. É, Em bastante. Belo Horizonte o Diogo tem a Débora, companheira, a esposa dele também. E veja, e daí eu já traço mais um paralelo e até a gente poder chegar, tá na casa do Mangue, mas só para vir construindo aí para o ouvinte ou quem está nos assistindo poder entender por onde que a Carla já passou, da onde vem tudo isso que ela traz aqui para nós. Mas eu conheço muito o Zé e tive a felicidade de estar, né, de acompanhar algumas gêneses aí, né, nessa história que foi da própria casa do próprio Bar do Açougueiro. O Zé me chamou logo no início lá e me mostrava, olha, é aqui que vai ser, e olha esse pé direito, eu quero baixar um pouco, porque tá meio frio assim. E esse menino vai atrás das coisas, né? Ele parece ele vai nas memoralhas, vai nos ferro velho, e ele vai tendo a visão de como é que ele quer levantar tudo aquilo lá.
E quando eu cheguei, então ele traz as soluções. Então, no lugar de ele fazer um projeto de arquitetura de interior, por exemplo, ele vai lá e pega os portão de casa de vó para trazer a iluminação mais para baixo, ele issa isso e fica mais aconchegante na casa dele. O balcão, ele consegue a madeira lá, não sei o quê, ou consegue o balcão, não é isso? E assim com o mobiliário. Bem claro, tem um arquiteto, né? Sempre, por trás. Não, Acompanha, senão parece que eu tô falando que é tudo Mas ele que tá... o arquiteto já está acostumado com as loucuras. E isso é de família. Por isso que eu queria dizer, chegar aí, na questão Eu de quando sou eu entrei essa na casa do pessoa Mangue. que tá na rua, vê alguma coisa e Pega, imagina. leva. Tem uns meses, 6 meses talvez, eu fui num lugar que eu sei que às vezes tem umas coisas lá em Antonina. Quando eu olhei uma cama, uma mola, só as molas de colchão, um colchão de casal, aquelas molas assim, toda enferrujada, me apaixonei. Virei pra Maria, falei, Maria, quanto você faz nessa aqui pra mim? Ela olhou pra mim e falou assim, ui, isso aí? Eu falei, vintão. Mandei a foto. José, olha o que eu achei. Mãe, tô indo buscar. É assim que funciona com a gente. Essa semana eu já achei umas coisas, foi a mesma coisa. E se ele acha, também compartilha. O balcão do segundo E o bar do segundo Salgueiro. quermesse, não, Ele o é show. segundo quermesse tem é do Segundo, quermesse. perdão, do quermesse. Do isso, tem quermesse razão. Ecoville. Tem uma Isso. coisa que é muito legal, porque eles estudaram no Sion integral. Para eu poder trabalhar tanto, eles estudavam o dia inteiro. E aí ele conseguiu comprar, foi um achado. O balcão que era do refeitório do Sion tá lá. Então ele diz, aqui ficava isso, aqui era estação fria, aqui não sei o quê, e tá perfeito. Então tem memória até nisso, essa coisa assim, né? Isso. Então quando ele falou, vou abrir um outro bar, um outro quermesse e tal, no Ecoville, eu já comecei a fazer os estandartes dos santos, com os tecidos, os veludos, os tecidos antigos, ou que eu ganho, ou que eu tenho, enfim, todo mundo me dá tudo que não serve. E eu aproveito tudo que me dão. Aí fiz um São José, que é o padroeiro do quermesse, né? Porque o quermesse foi inaugurado dia 19 de março. Dia de O São José, por causa do avô, que era José, ele foi o primeiro neto homem de uma família com 10 filhos, Marquinhos são em 10, né? Então ele deu o primeiro neto homem pro pai e aí perguntou se eu tinha alguma oposição que chamasse José. Falei, de jeito nenhum, ainda mais puxar seu pai. E naquela época não usava esses nomes assim também, era bem estranho, um nenezinho chamado José. E aí já comecei a fazer, fiz um São Jorge e fiz tá lá no bar. Então é assim, a gente participa mesmo. Hoje já não participo mais tanto dos cardápios, mas quando ele tem alguma coisa que ele tem dúvida, ele O cardápio da tua época pro hoje mudou muito, cara? Não. Entraram alguns pratos, né? Saíram outros, mas a base... A espinha dorsal? A espinha é a mesma. Certo. E quando a Carla fala essa questão de criação de cardápio, dela fazendo os estandartes e tal, agora me leva até a Casa do Mangue, que é lá que você... A Casa do Mangue, então agora vamos tentar fazer o nosso ouvinte... Tá, deixa eu só fazer um recorte que nem tu fez na semana passada. É que tu conhece muito a história dela. Isso. E aí talvez tu dê um atalho, tá? Isso. Porque ela deu um recorte antes dizendo que ela se afastou e ele se aposentou. Então, quermesse, depois já desceu pro litoral, tu disse, não quero mais, vou descansar. Antes da gente falar da Casa do Mangue. Eu não ficava no quermesse direto, né? Eu só Sim, mas já tinha sido essa do estado, parte. Carla? Já, Tá. já. E aí resolveu pro fazia litoral, é eventos isso? E tal. Tá. Não, teve umas coisas. Fui morar numa chácara, construí uma casa do jeito que eu imaginava que eu queria. Tive um problema de coluna, uma cirurgia em 2020, um diagnóstico de fibromialgia e Piraquara, frio, umidade, fibromialgia não conversam. E eu tinha casa em Antonina, me sentia melhor quando eu descia, por conta do calor, né? Não contrai tantos músculos e tal, eu passava melhor. Eu falei, vou morar aqui então. E daí resolvi morar. Mas foi uma decisão difícil, assim, abrir mão do sonho da chácara, da casa que eu construí do zero com meu marido, né? E aí, então, era pra eu ficar mesmo meio aposentada, assim, sabe? Eu tava lendo Sêneca, A Arte da Vida Retirada, né? Então, eu vou fazer quando eu tiver vontade e tal. Mas não foi assim que aconteceu. Eu comecei a ter insônia,
ficar ansiosa e comecei a escrever receita. Receita na época com bala, fazia receita com bala, testava no outro dia e tal, e aí surgiram várias receitas. Com bala de banana. Com bala de banana de Antonina. Depois veio a questão do IG, né? As balas ganharam IG. Mas a gente pode comer? Antes do IG, Podemos comer? você tá pulando muito rápido. Ai, meu Deus. Você tem que provar esse aqui também. Eu já O provei, Zé querida. provou. Eu já provei, tu tá Tá atrasado. bom, querido. Como sempre. Olha só, você, o que você está acelerando um pouco? Eu gostaria de chegar na Casa do Mangue e tentar explicar o que é a Casa do muito Mangue. boa hoje. Que o cara chegou assim, bateu numa porta. Lá vem. A Carla vai poder ouvir ela? Claro que vai. Claro que vai. Tá. O cara falando sobre ansiedade, né? Tu falou sobre ansiedade, né? Diz que o cara bateu numa porta assim, né? Ele diz assim, oi, boa tarde. O cara, pô, não. É aqui que eu encontro das pessoas ansiosas. Aí o cara falou assim, ó, mas só que é só amanhã. Aí o cara, não, você pode entrar que tá todo mundo aqui já. É mais ou menos assim. Essa eu não pude ouvir. Ai, eu vou voltar então, André. Aí Vou a voltar casa, na porque casa daí do Mangue. quando você me falou, eu construí uma casa lá em Piraquara e teve que sair por conta, né, da saúde Não e tal. deu certo pra Mas mim. aí, eis que ela não consegue parar quieta, ela pega uma casa que era uma casa de um jeito e você transformou essa casa. É isso que eu gostaria. Essa casa, quando eu comprei há uns 14 anos, 15 até, ela era, Lá em Antonina. ela era um pombal em Antonina. Ela era, só tinha morcego e pombo. Ela era uma casa destruída, mas ela era no centro histórico, muito perto da Bahia. E eu via tanto potencial, porque tinha terreno, e as casas em Antonina não tem garagem. Eu falei, gente, dá para fazer um fogo a lenha, dá para fazer um forno a lenha, dá para fazer uma piscininha. E fui pensando. Eu já tinha feito a primeira reforma, já estava pronta, né? E eu já frequentava a casa final de semana e férias e tal. E estava lá em Piraquara. Aí resolvi voltar. Resolvi ir para Antonina, descer. Quando fui, precisei fazer uma outra reforma, porque daí eu estava indo. É diferente de passear do que morar. estava se E eu tinha que transferindo. pegar Curitiba, né, e colocar dentro da Antonina. É mais ou menos isso que aconteceu. Tinha que pegar as coisas da minha casa, da chácara, o que era para levar, que muita coisa era sob medida, e colocar lá. Deu tudo certo, medi tudo com a trena, tenho bastante experiência nessas coisas. Que os filhos fazem, não é à toa, né? A gente gosta de um desafio. Sim. E aí deu tudo certo. A casa ficou mais cheia, né? Já tinha muita coisa, ficou mais cheia. Ela é muito colorida, tá convidado, viu, Zé? Quem quiser ter ideia, porque realmente, Oséias, é bem difícil explicar a Casa do Mangue. Eu só vi pelas redes sociais, né? Isso Mas que eu uma casa- recomendaria uma para as casa pessoas. Que coloridíssima, né? entrem na casa do. O Instagram é Casa do. Casa do Mangue Antonina. @ Casa do Mangue Antonina, Antonina. tudo junto, sem ponto, sem. Sim. Tá. Enfim, vou contar a minha visão. Quando entrei lá, já tinham me falado sobre, eu confesso, eu tenho um pouco de. Talvez eu fique ansioso daí com essa coisa de realmente juntar muita coisa, né? E eu tinha essa impressão prévia, antes de pisar na Casa do Mangue, eu falei, gente, vai ter ali, é quase uma casa de alguém que acumula realmente, né? E eu tive essa impressão logo que eu entrei, porém, com uma ressalva. Tudo muito organizado, de uma forma, assim, realmente belíssimo de ver aquilo. Que ela tem, assim, ela tem as cozinhas dela, daí ela tem uma sala que é toda cheia de elementos, e daí tem lá os estandartes que ela cria, tem a área em volta da piscina, que ela coloca um monte de planta. E lembra que eu te perguntei, eu falei, Carla, que horas que você cuida de todas essas plantas? Só a parte das plantas, não estamos falando da botânica da coisa. E ela me falou, eu separo em áreas e vou, segunda-feira é um lado, terça-feira é outro, mais ou menos assim que você me respondeu. A Casa do Mangue é uma pousada, é isso? Ela não Pra quem tá ouvindo e eu vendo, hospedo, né? Enfim. ela não é uma pousada, né? Ah, você hospeda, mas Eu não é uma hospedo. pousada. Eu cozinho e não é um restaurante, é assim, é com reserva, me ligo, então eu atendo pessoas, tanto para uma coisa como para outra e para as duas. Agora eu recebi, por exemplo, a Antonina estava recebendo uma comitiva numa universidade de Paris, um professor incrível, Benjamin, que participou da restauração da Catedral de Notre Dame, e eles estavam fazendo um estudo do casario de Antonina. Antonina não tem uma rede hoteleira que comporte três eventos como estava tendo na cidade ao mesmo tempo.
E aí, uma amiga Nem morrendo ali do lado. Sabe? E aí recebi essas arquitetas. Fiquei tão feliz que elas ficaram encantadas. Ficaram minhas amigas, temos vários amigos em comum e muito legal. Então, assim, eu recebo, já querem voltar, entendeu? Como você já recebeu grupos se eu quiser da passar Renault? um feriado lá, passa o feriado lá, hospedado, dorme lá, toma banho Se lá, quiser, etc. vamos cozinhar junto? Ai, tenho vontade de aprender tal coisa. Entra em contato com Daí ela, eu se faço. apresenta. Claro, e ela até para as vai pessoas dizer, conhecerem, exatamente. Eu estou insistindo para que as exato. pessoas conheçam o negócio. Aí eu faço. Já recebi hóspedes que, por exemplo, o marido queria aprender a fazer muqueca, ele achou que ele só ia se hospedar lá em casa. E no final tivemos aula de muqueca. E aí depois jantamos juntos, tomamos vinho, enfim. É assim que acontece. É sempre a cozinha, a comida, né, a culinária, com a gastronomia, com a hospedagem ali junto. Mesmo porque não dá para voltar, né, André? Porque depois toma alguma coisa, né? Sim. E aí faz. E a culinária que vocês trabalham lá é uma culinária regional, culinária, quando eu digo regional, paranaense ou litorânea, enfim, ou não tem esse cercado, Carla? Eu sempre gosto de direcionar para isso, entendeu? Uma gastronomia mais caiçara, identidade com o estado. Respeitando ali o território que a gente tem ali. Eu gosto muito disso. Sempre que eu posso, eu tento direcionar para isso. Lógico que como eu me apresentei aqui, eu falei, eu sou uma cozinheira, né? Então, cozinho outros pratos. Não faço só cozinha caiçara. Agora, por exemplo, eu tenho estudado e estou trazendo pratos de cozinha de herança caiçara. Pratos que já estão se perdendo, que não são. Dá um exemplo para nós, mais. por favor, Carla. O azul marinho, que é um ensopado de peixe com banana São Tomé verde. Olha isso. Tá. Esse prato, que eu tenha conhecimento, posso estar enganada, só uma senhora da Ilha do Mel que ainda faz, e o chefe, um chefe Eudes, do litoral de São Paulo, que é dono do Taioba, do restaurante Taioba, ele ainda faz, porque ele é caiçara e ele também faz esse resgate das receitas. E o nome do prato é azul marinho. É azul marinho porque a banana verde é rica em tanino e em contato com o barro ali, ela dá uma reação química e azul arroxeada. Então o prato chama E é um ensopado. É um ensopado de peixe com a banana, muito saboroso. E depois você faz um pirão com essa banana amassada junto no pirão. É saborosíssimo. Esse é um prato. Tem outros. Então nós vamos puxar agora um fio de meada. Eu preciso falar do seu trabalho com a bala de banana. Tá. E aí eu gostaria muito de falar sobre a experiência que eu tive semana passada contigo lá em Pontal do Paraná, dentro do Festival de Gastronomia Caiçara. Então, só para as pessoas entenderem, você que está nos vendo aí, tá mais fácil. Agora, o cara que está só nos ouvindo, Oséias, o que a gente tem em cima da mesa nesse momento que a Carla trouxe? Farofa de bala de banana, uns vidros aqui lindos, que eu acabei de fazer uma brincadeira, mas é verdade, não para na minha casa que minha mãe dá uns rasantes e leva embora para Londrina. Deixa eu fazer um recorte, tá? Logo que você trouxe isso, tu vai continuar, o pessoal que está ouvindo, desculpa eu interromper, o André vai continuar a descrição do que tem aqui em cima da mesa, mas eu abri um vidro de conserva tradicional, porque era banana em forma de farofa ou farofa em forma de banana, os dois misturados, né? E gosto pessoal é muito particular. Eu não curto muito agridoce. Poucas coisas agridoces eu curto. E eu fui direto aqui exatamente porque eu acho que o barato da gastronomia é você desafiar teu próprio paladar, né? Uhum. Então se tem uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu não gosto, eu sempre vou comer a coisa que eu não gosto. Para desmistificar, e aí você consegue avançar o teu paladar e muitas vezes você passa por experiências maravilhosas que surpreendem, né? Então assim, olha, se você... Comam. Quem tiver oportunidade, coma. Porque é absolutamente surpreendente. É surpreendente. Para quem está ouvindo, vai pensar, não, farinha de milho com banana não tem como dar certo, gente. Não é farofa de banana, gente. é farofa de bala de banana. Desculpe, de bala de banana. Isso. De bala de banana, perdão, obrigado pela correção. Bacon, viu? E bacon, mas assim, ó. Em tese, a mistura parece estranha, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Desculpa interromper, André. Agora, seguindo com o que está aqui em cima da mesa, nós temos uns... Isso aqui são os cupcake ou não, Eu não é? falo cupcake
cupcake, eu falo bolinho mesmo. Que eu ia traduzir, inclusive, pro Oséias. Oséias. Cupcake, bolinho. Em inglês quer dizer bolinho. Pequeno Legal. Achei que ia bolinho. dizer Pequeno muffin. bolinho. Achei que ia Muffin. Isso. Então, esse aqui é um bolinho que foi uma das primeiras receitas que eu fiz para um hotel lá de Antonina, que me pediu uma receita com bala de banana que iria ter no café da manhã. Eu fiz pequeno por ser hotel. Tem dias que tem 10 pessoas, tem dia que tem 3, tem dia que tem 30. Ou seja, pode Então, o virar bolo bolão grande também. pode virar bolão. Quando tem pouco hóspede, bolinho. E ele é recheado com uma banana caramelada, que é um método que eu sempre falo pro pessoal lá em Antonina. A banana amadurece muito rápido. Então, uma maneira de conservar a banana é você fazer esses doces assim e deixar. E esses doces de banana, você pode deixar na geladeira lá 30 dias, até mais, e tá tudo bem. E aí é recheado com isso e com a bala de banana. E ele... Eu acho que quando você foi na minha casa, eu não sei se você lembra que eu fiz um bolinho desse para você. Lembro, tava quentinho. E você lembra o nome do bolinho que eu falei para você? Não vai lembrar, mas eu vou dizer. Eu falei, isso aqui é um bolinho de xepa, né? Porque eu abri minha geladeira e eu tinha tinha lá na fruteira a banana que estava meia boca, tinha uma maçã que estava meio murcha e uma cenoura, e virou tudo esse bolinho aqui. E vocês estão de parabéns com o nome do podcast, porque eu acho xepa é riqueza. É riqueza, né? demais. Então, A ideia foi minha. não sei de quem foi a ideia, mas estão de parabéns. Mari, tomara que você não esteja ouvindo isso. E ele vira esses bolinhos assim de xepa. O primeiro bolinho que eu fiz, ele tem o nome de bolinho capelista, que foi para esse hotel lá em Antonina. E hoje, eu gosto mais de Fran, bolinho de xepa. Fran, que é a dona do hotel, ela tem dias certos para fazer, e ela não é só no café da manhã, tem encomenda, o pessoal encomenda Dá os pra bolinhos. fazer soufflé de xepa, bolinho Dá de pra fazer xepa, arroz de tudo xepa, tudo de xepa. Tudo. E aí nós temos aqui esse também que o Zé já centralizou também, Não, todo que é uma palha de bala de banana, é isso? Uma palha de bala de banana. Que também tá um palha espetáculo. caiçara. A palha caiçara, Essa adoro esse nome receita também. eu fiz para as crianças e adolescentes das escolas de Antonina, Tá. que estão Não ansiosos esquece em que ganhar tem um microfone, dinheirinho, tá. né? Para juntar para a formatura. Então, eles, semana passada, eu fiz uma contrapartida de um projeto, eu vou pular um pouquinho aqui, mas eu estou produzindo um filme sobre a bala de banana, um curta-metragem. Que nós vamos falar dele Nós já também. vamos falar. A contrapartida era uma aula numa outra escola, que é uma escola rural, no pé do Pico Paraná, maravilhosa. Então, olha E só, eu essa ensinei escola isso aqui. fica na Ponta da Pita, que o paranaense que não conhece a Ponta da Pita já é uma vergonha, porque tem que ir lá. Sabe o que me lembra a Ponta da Pita? Sem brincadeira, salvaguardada a proporção e tal, mas se bem que o visual de lá é imenso. maravilhosa. É imenso. Você da Ponta da Pita, você consegue ver uma boa parte da Serra do Mar, certo? Cadeia de montanhas. Me lembra muito o Rio de Janeiro sem ter os prédios, sem ter aquela coisa só das montanhas mesmo, é o visual que a gente tem da Ponta da Pita. Mas, agora a gente já tendo que agilizar um pouquinho aqui, eu queria que você dissesse, aqui nós citamos 3 receitas. Quantas receitas você criou com bala de banana? 40. E por quê? Porque eu fui vendo possibilidades. A bala não como bala, a bala como insumo para outros preparos. E criatividade não tem limite, né? Você falou muito bem, cara, sobre a questão de que recentemente a bala de banana de Antonina levou a chancela de indicação geográfica, né? Então eu e o Oséias, a gente andou conversando muito sobre isso, que é um projeto importantíssimo, que tem o Sebrae por trás aí muito fortemente, fazendo um trabalho muito importante. Mas a gente sempre conversou, né, Oséias, sobre e aí, o que acontece numa comunidade, qual é o potencial de uma indicação geográfica de fato para uma comunidade. Transforma a vida daquele território. E qual é o papel da bala de banana e das tuas receitas com bala de banana dentro desse processo, que daí é a conversa que a gente teve o dia que você me apresentou o bolinho de xepa. Só para você ter a dimensão, eu estive agora, semana passada, no Bananal, por conta do curta-metragem. Eu não tinha essa dimensão. Eu sabia que famílias dependiam, famílias plantavam banana com exclusividade para as 2 fábricas, mas eu não tinha noção nem de quantidade. Cada fábrica, a bala, acho que talvez em média 10 toneladas de banana por semana, para uma fábrica, acho que 7 para outra fábrica. É muita coisa.
E eu fui lá, fui no Bananal e tal. Conheci uma mulher que toca o Bananal, que o pai morreu e ela que cuida, é um trabalho pesado e tal. Então eles vivem plantam a banana exclusivamente para as fábricas. Aí já começa a ponta, né? Depois, a banana na fábrica, quantas famílias trabalham ali? Sim. Né? A bala já, não só como bala, mas como produto, a bala virou caneca, a bala virou ecobag, a bala virou camiseta, a bala virou avental. Quantas pessoas já estão envolvendo nesse processo? A venda desses produtos no comércio. Isso entendeu? foi depois da indicação, cara? O boom foi depois da indicação. Já vinha esse processo, né? Então, Mas claramente, a indicação, você que mora lá, claramente você nota que houve um benefício para a comunidade, para a sociedade em função da indicação. Com certeza. As pessoas também não tinham essa dimensão da importância das duas fábricas para a comunidade. E são duas fábricas bem antigas, inclusive. 45 anos. Pois é. Em média, cada fábrica, né? E são fábricas familiares. Elas formaram uma cooperativa, a Proban. Me perguntam se elas se dão bem. Sim, trabalham juntas, se dão bem, são parceiras, né? Fazem muitas ações juntas. E aí elas que foram assim, as grandes, como é que eu vou dizer, impulsionadoras das minhas receitas, porque elas começaram a divulgar. Nisso veio o Sebrae, né, conversar comigo. Né? Agora, recente, também eu recebi lá na Casa do Mangue o pessoal da TV Câmara de Brasília, Sebrae Nacional, também com um filme sobre o IG da bala aqui no Sul. E jantaram lá em casa e daí comeram saladinha, o molho da salada, uma redução de aceto com o caramelo da bala de banana e ervas Quer frescas. dizer, a base não é a banana, é a bala de banana, Bala é de isso, banana, né? É que a bala é de que banana. A dessas Isso. receitas é a bala. Tá. Por quê? Uma pergunta curiosa, desculpa, até para tirar dúvidas minhas e de coisas que eu já ouvi. Eu conheço um pouco do produto, claro. Sou aqui da terra, mas algumas coisas que a gente escuta e eu queria que você desmistificasse. Primeira coisa que eu mais escuto do público leigo, que a bala de banana é feita com banana passada. Não é. Muito pelo contrário. Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem. Uma fábrica usa, quando chega as bananas, uma fábrica usa banana, assim, não digo com a casca verde, mas assim, começando a amarelar. Banana jovem, então. Jovem. É o contrário, tá, gente? Isso. Para você que fala essa besteira que diz que é com banana passada, olha o que a Carla tá falando. Nesse caso, sim, são duas fábricas estabelecidas que têm o selo de G, né? Então, elas ficam em estufas e eles vão controlando o amadurecimento da banana e até mudando da estufa. Não, ela vai amarelo clarinho, assim. Perfeito. Se tiver passada, nem... Tem algum tipo específico de banana? É a banana caturra. Tá, ok. Só a banana caturra. Que é a que faz serve, bala. que é a que serve. Tá. Que serve para fazer. Então, você falou mais uma vez, são duas fábricas que tem lá. Que tem o IG. É nesse ponto que eu queria chegar, né? Então, o IG ele se refere a quê? A esta bala de banana que é ali no caso é uma indicação de procedência, certo? Não é necessariamente uma indicação geográfica que pode ter essa banana caturra em outros lugares também, Brasil afora até. Né? Tem procedência, porque o clima, é o modo de fazer, a terra, né? A banana ali, o modo de fazer, Isso. aquela coisa dos 40 anos. Que né? são essas duas fábricas. São E essas aonde eu duas. queria chegar, Carla, que daí pra gente conectar com essas tuas 40 receitas. Se eu tenho uma chancela de IG numa comunidade e eu tenho uma outra chancela de IG numa outra comunidade vizinha, pode ser que uma vá melhor do que a outra com essa história toda do IG, por quê? E aí que eu quero que você vá me corrigindo se eu falar bobagem. Vai muito de como é que a comunidade se envolve com aquela chancela do IG. Exatamente. O que ela faz disso. Quando você começou a falar sobre as etapas que vai impactar aquela pessoa que está cultivando lá numa ponta, o cara que está fazendo o transporte vai ser impactado, o comércio local vai ser muito impactado, por quê? Ele não vai ter só essa bala de banana aqui para negociar. Ele, a partir do teu trabalho, ele passa a ter também o comércio
40 receitas, é isso mesmo? E aí é que eu sempre disse, quando eu contei da tua história pro Oséias, pra Andréia, eu falei, ela teve a visão, lembra? Claro. Porque você... Nossa. Aí a visão foi assim. Tá, fui fazendo receitas. Quando o negócio explodiu, eram 16 na época. Que teve o coquetel, que o Sebrae me chamou, que eu fiz pro Sebrae, uma experiência com bala de banana, nesse coquetel, de pratos salgados e tal, com a bala. Salgados e doces. Aí eu pensei, ou eu pego esse caderno, como outros que eu tenho, e coloco aqui na gaveta e deixo, ou eu faço alguma coisa com essas receitas. O que eu vou fazer? Falei, bom, Antonina só vai ser a capital, não era ainda na época a capital da bala de banana, hoje já é, de fato e de direito, o dia que a cidade tiver essa vivência da bala. Caso contrário, ela vai ser uma cidade que tem 2 fábricas de bala de banana com IG que vende bala, ponto. Bacana, né? vou lá visitar 2 fábricas e vou e comprar tal. bala Mas de isso sempre banana. foi assim. Isso Sempre foi. foi. Exato. Né? Então, eu ofereci publicamente, nesse coquetel, essas 16 receitas. Eu falei, olha, eu tenho 16 receitas que eu fiz até agora, na época. Eu quero partilhar essas receitas com vocês. Me procurem, eu ensino a fazer, eu dou a receita, para que quando o turista vier, ele vai comer um hambúrguer, tem um barbecue de bala de banana. Ele vai na padaria, tem um chineque, um sonho com a bala de banana. Tem uma torta de ricota com caramelo de bala de banana. Enfim, espuma de café, espuma de drink. Eu fiz uma espuma de gengibre com bala de banana, que é o dia que eu almoço com muito caiçara. Eu vivo E é utilizada lá no bar da que Ginesa. daí os filhos, né, se apropriam das coisas e colocam no bar. Bom, a Ginesa também tem lá, que é uma amiga que tem comércio. E foi assim que aconteceu. Então, lógico que daí começou a divulgar, as pessoas começaram a conhecer. E a farofa é uma coisa, gente, é uma receita muito simples. E a farofa é a única coisa que eu, na verdade, comercializo, né? Que as pessoas começaram a me pedir, e chegou uma hora que eu falei, bom, não dá pra ficar também dando tanta farofa, vamos vender. Então, veja, isso que você está perguntando, as pessoas, elas passam a ter, quando elas vão a Antonina hoje, elas já têm um outro nível de experiência, de imersão, Sim. que não vai só visitar a fábrica de banana e sair levando pacotes da bala de banana. Com canela, com gengibre e tal. Ela vai ir aos lugares e poder provar receitas diversas que são lá do município e com pessoas envolvidas, né? Cada comerciante que acatou essa ideia, né, e que recebeu essa proposta com bons olhos, tem um azulejo que a gente fez, que é um azulejo de partilha, conexão e partilha de receitas com bala de banana. Daí feito por Carla Manfredini e tal, e tem um azulejinho. Então já criou uma identidade visual. Esses dias a filha de uma amiga foi na padaria e chamou a mãe assim, puxou e falou, mãe, olha lá, ó, da farofa lá, mostrou, era a logo, né, o sirizinho, é o guará. Já né? começa a reconhecer. São essas coisas que tudo que eu faço tem essa questão da identidade. Então a história da bala é essa, e tá indo longe. E agora eu me vi, uma pessoa que se julgava aposentada, agora eu estou tendo que... Daí começou o processo tudo novamente. Abre a empresa de novo, vamos fazer a tabela nutricional das farofas, vamos fazer o registro. Agora estou fazendo uma parceria com a agroindústria de Antonina para passar minha produção para dentro da agroindústria, para poder expandir. Eu não estou dando conta. Hoje, quem quiser comprar teus produtos, principalmente a farofa de bala de banana, em Curitiba, vai achar? Antes de ter a tabela nutricional, não. Eu tenho algumas no Bar Quermesse, porque conhecidos meus me pedem, e daí vão lá e tem. Mas para poder expandir aqui em Curitiba, em qualquer lugar... por exemplo, eu sei que tem lá no restaurante do Largo, lá no Empório do Largo, né? Do Luiz Guilherme, do Luiz, meu nosso super amigão. cliente. Tem no Quintal Morretes da Ginesa, tem no Agridoce, tem restaurante de Morretes que tem a farofa num poke, sabe? Para dar crocância. Tem pastel lá em Morretes também, uma pastelaria, que eu fiz uma receita de um pastel que tem a bala de banana, e tem queijo gorgonzola, e tem umas castanhas. E vem aí, você começou a comentar também, eu acabei te interrompendo,
um curta-metragem, um documentário sobre esse processo da criação de receitas ou sobre o que é? Na verdade, assim, eu falei, bom, eu quero fazer um ciclo, agora vou encerrar esse ciclo para começar o outro, que já tem coisas na minha lista, na minha cabeça, na fila de espera para eu começar a fazer, né? Porque nem tudo é só a bala Uma aposentada, de banana. hein? Ninguém faz. Já era, né? Já era, né? Já era. Eu resolvi fazer porque... Você tá muito jovem, cara, cheio de energia. Pela madrugada você se aposentar. O que é isso, né? Aliás, eu diria que você é irmã do Zé, não mãe do Zé, né? Pela madrugada, né? O que é isso, né? Ia ficar assim, perdido isso, né? Eu acho que foi um trabalho tão bacana e impactou. Hoje eu vejo, nós somos, da partilha, são 16 mulheres. Eu digo que a gente tem um coletivo feminino que está ganhando dinheiro na sua casa ou no seu estabelecimento comercial, de alguma maneira, fazendo produto com a bala de banana. E que não enxergava isso antes. Então eu fico muito feliz com isso. E fazer o curta é uma possibilidade de contar para os outros essa história. Essa paixão que eu vi, essa força, por exemplo, da Ivete lá no Bananal, que mãe solo, perdeu o pai, entendeu? Deu praga no Bananal, deu guerra na Rússia, não conseguia comprar o que precisava passar na lavoura, perdeu uma parte. É história de sacrifício, de resiliência, de coisa. Eu falei, não, a gente tinha que contar isso. Então ele chama a bala de banana, a trajetória da terra ao prato. Então, antes dela ser bala, ela lá no Bananal, né? E até no final ela como receita já de bala. Essas receitas agora estão sendo formatadas, fiz ficha técnica, porque tinha para todo lado a receita. Tinha no celular, tinha na cabeça, tinha escrito e tal. E aí uma amiga tá me ajudando nisso, acho que vai virar um livro no que vem, começo do ano que vem. Boa. Então tem isso, e ainda me envolvi em outras coisas, nesse projeto do Mangue também, no Guaparaíba, que é dos escoteiros do mar, que também tem a ver com culinária, porque não é tanto assim. Eu faço uma mentoria para eles, para o turismo de base comunitária, dessa parte gastronômica. Então, nós fomos visitar várias ilhas na Baía de Antonina, e nessas ilhas ver a possibilidade de cada uma de criar um roteiro turístico. Então, numa na Ilha Redonda, que não tem estrutura nenhuma, eu já imaginei assim um redário, sabe? Eu imaginei piquenique, quando você compra já vem a tua toalhinha, com a tua cestinha, uma matula cheia de produtinhos assim locais, com as coisas, sabe? De lá, para a pessoa levar. Cara, estrategicamente, a cidade de Morretes, ela tem um carimbo, uma associação direta com o barreado, né? Enfim, passeio do trem, etc, etc. Você consegue enxergar com um trabalho de algum tempo a cidade de Antonina também ter essa conexão com esse projeto, eu diria, de bala de banana estendido? Porque a bala de banana em si, ela perde muito do potencial dela, do poder de atração turística dela. Mas quando você expande isso para 16, 40, 50 receitas, caneca, etc., você consegue imaginar Antonina, assim, as pessoas, não, eu vou descer para o litoral para ir para Antonina, e não para ir para Morretes? Eu já vejo isso. Vejo, não numa escala de Morretes. Mas o ponteiro já mudou. Sim, já mudou. O que fez mudar também não foi só a bala, a pandemia também mostrou um outro olhar para Antonina. O que estava esquecido. Antonina se resumia a carnaval, festival de inverno, festa da igreja e a fábrica de bala de banana. Mas existem... A Bahia é lindíssima. A cadeia de montanhas do Vale do Gigante é maravilhosa. Quais são os programas que a gente pode fazer lá, que você já começou até a me falar, que eu falei para você, quero levar vocês. Fazer um passeio de caiaque no Vale do Gigante. A gente está na maior área contínua de Mata Atlântica do país, entendeu? Nós temos ali o pico mais alto também, tá ali o Pico Paraná. Você fica muito perto, é muito lindo, você se sente pequeno, você passa a olhar diferente. E esses roteiros que eu tenho feito com o Guaparaíba, eu vou de canoa. É lindo, estou descobrindo ilhas. Pois é, eu puxei o assunto por isso. Dona Dirce, chão de terra batido, fogãozinho a lenha, cozinhando feijão. Dona Dirce, o que vamos fazer? Um peixinho aqui empanado e tal. Então, são várias coisas que eu estou trazendo. Sim, o barreado é muito forte, mas o barreado é um prato que tem IG
E o Barreado, ele não pertence, na verdade, à cidade de Morretes. Claro que não. A IG ficou Barreado do litoral do Paraná. Porque eu acredito que se Não, a digo gente só a for associação ver, que tem, né, cara? Enfim. na verdade, existe essa briga, essa rivalidade Morretes e Antonina, mas eu acredito que, no que eu já pesquisei, se eu for ver a história, a cidade-mãe, a cidade mais antiga é Paranaguá, e o Barreado, eu tenho certeza, pelo que eu já vi de material, na casa do Barreado, que eles têm de 1800, não sei quanto tal, já tinha Barreado. Eu acredito que nasceu lá e acabou expandindo para o litoral. Mas eu já vejo esse potencial com a bala e com o turismo de experiência. Eu, quando fiz 20 anos de casado, eu e a Dani, a gente fez algo. Hashtag pobre Dani. A gente combinou um negócio muito louco que a gente nunca tinha feito. 20 anos, essas datas redondas, né, e tal, deu sempre, vamos fazer uma viagem especial. A gente resolveu fazer uma viagem especial sem destino. O que a gente combinou? A gente entrou no carro e vamos indo. Sabe que é zero de programação? E nessa história de simplesmente ir andando, o primeiro ponto que a gente parou foi Antonina. Meu Deus, fim de trecho. Olha só o que a gente fez. A gente tava na estrada, a gente conhece tanto lugar aqui, acolá, fomos pra cá, viu? E a gente não conhece a nossa barba aqui. Porque vai a Antonina, a gente gosta de Antonina, então vai a Antonina até para comer Barreado e Antonina e vai embora. Mas o que a gente conhece da cidade? Não conhece nada. A gente entrou na cidade, foi pro bairro Alto, tem um parador lindo ali no bairro Alto, cantando um pessoal de motorhome, passamos a tarde ali, fiz chimarrão com o pessoal, eles fizeram espetinho, cara, virou uma farra. E assim, Na beira do rio se come ali. E assim a gente começou a nossa aventura. E eu puxei esse assunto porque as pessoas precisam desmistificar. Eu sempre estimulo as pessoas. Eu vou a Morretes comer um Barreado. Eu disse, velho, dá pra abrir um pouco a tua mente? É legal, é bacana, pelo amor de Deus, vamos desmerecer um lugar super bacana, mas não é competir uma coisa com a outra. Até pra começar é bacana. Sabe? Mas dá um pulo em Antonina, cara, que você não vai se arrepender. É lindíssimo o lugar, explore Antonina, fique em Antonina. Até a ponta da Sabe, pita. quem frequenta muito Antonina é os paulistas. Sim. Vem muita gente de São Paulo. Aquele turismo que eu não sei o nome, de observação de pássaros. É impressionante. Em inglês é birdwatching. Não sei o nome. Pelo amor de Deus, Tem cara. muita gente. Bird sightseeing, o cara vai fazer. Não é não, mas tudo bem. Eu tenho certeza que não é. Ele é book one. Esquece, book one. Esquece. O André fez uma pergunta para mim. Ele falou assim, se os paranaenses conhecem o litoral do Paraná. E as histórias do litoral e a cultura do litoral, não conhecem. Na escola, eu estudei aqui em Curitiba, eu não sei como é hoje, mas eu lembro que eu estudei muito sobre a gralha azul, a araucária, né, os símbolos paranistas. Eu acho que eu estudei também sobre a questão dos tropeiros e tal, né. Se eu não tivesse essa vivência lá, porque eu morei em Guaratuba até os 5 anos, eu nasci aqui, mas morei de 1 a 5 até em Guaratuba, depois frequentava muito as ilhas por causa da minha mãe e tal, talvez eu não soubesse. Eu acho que as crianças não sabem, e acho até que as crianças do litoral também não sabem. Eu não estou aqui para discutir educação, mas eu fico vendo, a despeito de Santa Catarina, que minha filha é pedagoga lá, agora, na época da tainha, a vivência, eles levam as crianças para ver o lanço da tainha, para ver o arrasto, para ver a construção do barco, entendeu? E é isso que precisa. E devagarinho eu tô vendo uma pontinha, assim, mais lá, sabe? Deles darem valor. Localmente, e daí eu vou puxar o último assunto, Festival de Gastronomia Caiçara. Tá. Que teve até anteontem, né? Ontem, hoje é dia 1º, ou é até hoje, até dia 1º, né? Dia 1º de junho até dia 1º de julho. Primeiro, dia 4 é o resultado. Bom, enfim, o que eu vi lá, Carla, só para as pessoas saberem, eu desci como convidado da Prefeitura de Pontal do Paraná, até como indicação provavelmente da Carla, para ser jurado do Festival de Gastronomia Caiçara. E, Oséias, o que eu vi lá... De Antonina mesmo? Pela Prefeitura de Pontal do Paraná. Só Pontal do Paraná. Ele não presta atenção aí que a gente fala as coisas. É o 4º ano, né? Eles têm essa tradição. Quarta edição, né? É, a 4ª edição. E eles têm essa tradição da defumação do peixe. Esse processo
de defumação do peixe, se chama cambira. As pessoas me perguntam, cambira é um peixe? Não, cambira não é um peixe. É uma né? É uma método. maneira de salga e defumação. Então, antigamente, eles não tinham geladeira, não tinha um porquinho para matar, para pôr na lata, também para pôr a carne, o que Não fazia? tinha como conservar, Né? né? O desafio Conservava era dessa conserva. maneira. O capim chama cambira, então por isso o nome. Então amarro a cambira em cima do fogão a lenha. É assim que é a minha memória da infância, do que eu via. E aí você limpa o peixe, tira a barrigada, espalma o peixe, salga e pendura nesse varalzinho. E vai cozinhando e ele vai defumando ali. É assim que legal. era feito na época. E aí no festival, então, eram 34 casas envolvidas, não é isso Sim. mesmo? Cada uma criou uma ou mais receitas com cambira. Eram 3 categorias, né? 3 categorias. Tira-gosto, Petisco de petisco. boteco, o PF, né, o prato feito com cambira, E e a a cambira cambira tradicional, que é uma cambira ensopada com molho de tomate Que acompanha pirão, e o pirão arroz e a banana cozida junto. Exatamente, isso. E o que eu vi lá foi um show. Imagina 34 casas se saindo com novas receitas que foram criadas, né, para esta edição do festival, ou seja, cada ano vai renovando o volume de receitas e as casas... E todo ano tem que ser com cambira ou não? Sim, o festival é da cambira. A base é. Essa data já está no calendário da cidade e eles já começaram o processo da indicação geográfica. Então, muito provavelmente a cambira vai virar um outro IG. E quero dizer que o Paraná está indo muito bem, porque nós temos a cachaça, nós temos a goiaba de Carlópolis, nós temos o mel do oeste, a gente a bala, a gente tem a erva mate, a gente tem um melado de Capanema, a gente tem o café do norte. A uva. Eu não quero esquecer ninguém, tem o morango. Mate. A erva mate. Então tá muito assim, importante isso. Tá. O ano que vem, se tu for, eu vou dirigindo pra ti. Voltamos ao festival. Voltamos ao festival. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma moça, de uma chefe de lá, a chefe Gemima. E ela me disse o seguinte: resolvi seguir o que você me falou. E comprei uma seladora e já providenciei, estou defumando o meu peixe e vou ter peixe defumado o ano inteiro. Então, se não for a tainha, na época da tainha, vai ser o robalo. Se não for o robalo, vai ser a cavala. É o que tiver em abundância que a sobra, o excedente vai ser defumado. Claro. E detalhe, começou a defumar, vai me entregar dia 4 de presente. A ova, a botarga. Eu falei, vocês têm que agregar valor. Quanto custa o quilo da tainha? Quanto custa um quilo de cambira do peixe defumado? Entendeu? É isso. O pescador ganha. Se o pescador defumar... Cadeia inteira. Exatamente. Né? Porque o contrário também é verdadeiro, cara. Quando a cadeia não é bem remunerada, não tem um meio termo. Fica uma choradeira ao avesso. É horroroso. E aí o cara lá da ponta, o coitado que pescou, o cara fica recebendo proposta de 50 centavos, R$1. Porque a cadeia inteira é pobre, né? E aí, para finalizar, eu só queria contar mais uma coisa, e que tem um ganchinho com essa questão dessa defumação da cambira. Eu estou participando, fui convidada para participar da estruturação do primeiro festival de gastronomia e vivência caiçara do litoral. Vai ser em Paranaguá, no mês de novembro. Então é um spoiler. É um spoiler, Yes, e uma das coisas spoiler. que a gente fez uma visita técnica essa semana, foi fantástico. Eu fui para a Ilha da Cotinga e lá vai ter uma experiência, uma vivência com ostras. Eu fui para outra ilha, agora me fugiu o nome, já vou lembrar, para uma vivência com siri. E vai ser no hotel lá, no hotel maior da cidade, no Camboa, 300 vagas para alunos de gastronomia. Vai ser uma coisa muito bacana, os parceiros com a Adetur, Litoral, com o Senac, Sebrae, né? Eu estou muito orgulhosa e muito feliz de ter sido chamada para participar dessa organização. Vai ter um workshop meu com a da bala de banana, mas falei que é o único, porque eu organizo, eu cozinho, as duas coisas não dão muito certo, mas da bala eu vou fazer. E a gente vai trazer essa questão da defumação para divulgar mais isso.
talvez falte um pouco de investimento, de visão, porque em toda a comunidade pesqueira devia ter essa questão da defumação, sabe? Para melhorar para eles e para nós, né? Que hoje, como é Dona Olga, ou desculpa o tem nome, duas, né? Ou 3 senhoras lá defumando, defumam, fazendo o processo da cambira. Isso, eles fizeram pela Prefeitura de Pontal 2 cursos, acho, de defumação. O Brian da Óleo Peixe também, parceiro, amigo também, levou do projeto Amar. Quem não conhece, inclusive, esse projeto Óleo Peixe, precisa conhecer. É um projeto muito importante que tem, inclusive, trazido peixes aqui para os melhores restaurantes em Curitiba. Então, é Óleo Peixe com 2 Es no final. Lá, puxa mais um Ezinho lá, entra no Instagram que vocês vão conhecer um baita de um projeto. Parceiros e o Brian fala para mim, Carla, todo pescador tem que ter essa possibilidade da defumação para agregar valor no produto, né? E logo, se aumentar a produção lá, logo já está nos melhores restaurantes aqui ou em todos os restaurantes aqui. Excelente. Porque é uma iguaria, né? É muito gostoso. Carla, se o Oséias não tiver mais alguma pergunta ou algo que Vamos você nessa, queira conversar com ela. Vamos nessa, a gente diz que a conversão é um tempo, mas não tem como travar. Não tem como, é muita coisa. Para você, quem sabe sai a hora que o senhor melhorar, André, né? Da sua cirurgia aí. Vamos fazer aquele passeio de pelas caiaque, ilhas, pelas comunidades. Pra vocês já falei para o Zé sobre isso, que eu gostaria muito que ele viesse também. Dani, acho que vai gostar muito desse programa, os meninos. E vamos comer nesses restaurantes aí, alguns desses restaurantes que trabalham cambira, não vamos comer só abarreado, pelo contrário, mas eu acho que o foco é ver esses projetos. Quero te dar os parabéns pelo teu trabalho cada hora mais consistente. Eu que agradeço o espaço, né? Sempre é bom poder contar. O espaço é teu para você dizer o que você quiser compartilhar. Considerações finais, fique à vontade. Poderem ser impactadas pelo teu trabalho, por esse trabalho, sei lá, dessas frentes aí lá do litoral. Fique à vontade. Então é isso, eu agradeço e espero vocês lá, espero que quem acompanha o podcast tenha uma outra visão do que é o litoral. O litoral do Paraná pode não ter assim o mar mais azul, mais bonito, mas também tem muita beleza. Muita. Né? Nós somos acostumados assim a ir para Santa Catarina, muitas famílias. Quem mora no interior vai muito para o litoral de São Paulo, né? E o litoral do Paraná ficou meio assim. Patinho feio. Mas é um patinho só. feio que Claro, perdendo as penas de agora e tá virando um patinho bonito. É isso aí. Porque merece, né? Porque tem histórias bonitas, tem locais bonitos, pessoas bonitas, tem vivência, tem uma natureza maravilhosa. Boas práticas. Uma natureza maravilhosa. Merece o que nunca teve. Merece esse O que não falta lá é coisa para fazer, na realidade é isso. Né? Quem gosta de ir à praia, mas não ficar só estendido na areia. E esse aqui que eu não falei, que eu não sei para quem vai, eu trouxe pequeno, por causa a cataia, que é com a bala de banana. Com a bala de banana de Antonina. Uma cataiazinha. Esse é um licorzinho de cataia com a bala. Maravilhoso. Eu já provei e tenho certeza que o Zé... Que cataia é até no feijão lá em casa, né? E você trouxe cervejas também, né? Desculpe, não falei. Trouxe da Três Morretes. Essa aqui é uma edição nova, que daí o meu amigo Lucas mandou para vocês, tá? E a Paru também é um parceiro, tô sempre fazendo coisa com eles. E a gente mistura cerveja com bale, faz, e com mate, e com mel, e com melado, e vai saindo. Muito obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente. Beijo em você, bom. Beijo nessa sua família linda, que a gente é fã. E claro, Carla Manfredini. Se as pessoas não se ligaram ainda desse sobrenome famoso... ele tinha que falar. Claro que eu tinha que falar. Manfredini. Quem é o Manfredini ilustre da sua família? Renato Manfredini. Vulgo Renato Russo, da Legião Urbana, seu primo, né? Primo do meu pai, né? De 2º grau, então o meu de 3º grau. Mas tá aí. É só olhar as sobrancelhas dos meus filhos, bem do Manfredini, sobrancelha grossa, aquele jeito. O Zé, eu acho assim, eu olho pro Zé e vejo o Renato Russo. Tá certo. E olha, dando jeito da gente encerrar o nosso papo. É preciso amar. É preciso amar, isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado.